Olá, crianças, adultos, pessoas. Eu sou Guilhermina Cunha Aires, moro em Floripa há um longo tempo, venho de Porto Alegre. Sou da BGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Ontem, eleita presidenta da primeira gestão do recém-criado Conselho Municipal de Direitos LGBT, muito orgulho disso. E a gente, na verdade, vai conversar agora, tipo, uma coisa meio que evolução, né? Quem é essa mulher lésbica, quem é essa mulher, quem é essa pessoa que mora em Floripa, mora em Santa Catarina, sei lá, mora no mundo, que de uma forma ou de outra apanha todo dia. Apanha porque é mulher, apanha porque é mulher negra, apanha porque é mulher indígena, que é mulher lésbica, ou simplesmente porque é mulher. Ou recebe diariamente assédios sexuais ou assédios morais vindos de pessoas que acham que aquilo são elogios, né? São coisas que a gente, meio assim, umas coisas jogadas para se pensar, né? Meio que o porquê isso acontece aqui diariamente. Falando assim de uma trajetória lésbica, né? Ou de uma trajetória LGBT, como vocês queiram. Né? Quem é lésbica, ou quem é trans, ou quem é gay, né? que for ver, vai se identificar e vai, né, conforme a sua idade, vai poder observar durante a narrativa né, essas nuances, né, que ocorreram da década de 80 para cá. Um exemplo assim, bem clássico, né, para mim, né? Década de 80, qual era o seu maior desejo, Guilhermina? Andar de mão dada. Como assim andar de mão dada com a namorada e tal? Porque não podia. Na época, tipo, se você andasse de mão dada, você podia andar de braço dado. Porque meninas andando de braço dado tudo bem, amiguinha do colégio, não tem problema. Agora, uma vez que você deu a mão para outra pessoa e sai de mão dada com outra pessoa, aí, tipo, já te colocava, você é namorada daquela pessoa. Né? Se você é namorada daquela pessoa, tipo, não pode, porque a pessoa que está do seu lado não é um homem, é uma mulher. Sendo você mulher, você não pode, né, namorar com outra mulher. Então, por isso que lá na década de 80, poder andar de mão dada era uma transgressão. Andar de mãos dadas com a namorada era uma coisa, tipo, uma afronta à sociedade. Hoje, apesar dos olhares tortos, isso já não acontece, né? Tipo, se um casal de meninas receber ameaça ou palavras chulas porque estão de mãos dadas, elas podem processar essa pessoa, né? Lembre-se que, tipo, na década de 80, se eu tentasse, sei lá, reclamar de alguém, nem processar, se eu tentasse reclamar de alguém, meio que eu apanharia duas vezes, né? Apanharia de quem fez isso na rua e da polícia, ou da sociedade em si, porque eu estava errada, né? Lembre-se que até a década de 90, ser homossexual era considerado doença, então você era uma pessoa doente, né? Sendo uma pessoa doente, né, você poderia a qualquer momento ser, sei lá, ir para uma clínica especializada em curar pessoas gays, pessoas lésbicas, pessoas trans. Né? Somente na década de 90 é que a Organização Mundial da Saúde tirou a homofobia do Código de Doenças. Né? Até então não era. Então, pensando nisso também, a gente pode colocar, por exemplo, década de 90, né? Década de 90 você tem um boom de solicitações de direitos, de brigas de direitos, né? Mas tipo assim, voltando um pouquinho, é interessante colocar que os movimentos, né, tanto o movimento LGBT como o movimento feminista, nós, né, eles e elas, nós já estamos nesse processo antes disso, né? O movimento gay veio por conta do advindo da AIDS, né? Mas não porque, né, a população LGBT começou com a AIDS a querer fazer políticas públicas, etc. Não. É porque com a AIDS, né, com o advento da AIDS, a sociedade impôs ao movimento, principalmente aos gays, que eles eram os culpados
dessa doença. E sendo eles culpados, eles acabavam vindo à tona de uma forma ou de outra. Nesse caso, de uma forma pejorativa. Então, por conta disso, os movimentos LGBT, principalmente o movimento gay, começou a se sobressair na sociedade, né? Enquanto que o movimento de lésbicas estava ainda numa outra briga, que é porque nós lésbicas, nós, né, enquanto mulheres, também somos feministas. Então nós estávamos no movimento feminista, né? Na década de 70 começou a haver que meio que um apartheid, digamos assim, né? Começou a falar, tipo, se você é lésbica, você não pode ser feminista. Como as coisas acontecem hoje também, tipo, se você é puta, você não pode ser feminista, porque você vende o corpo, que é uma inverdade, né? A puta não vende o corpo, ela vende o prazer que o corpo dela dá durante algum tempo, né? Durante uma hora, um momento de prazer, né? Tipo, elas vendem o prazer pro cara e não o corpo. Mas aí são outras coisas, né, que devem ser debatidas com mais tempo, porque é um assunto bastante complexo. Voltando ao lance de ser lésbica e ser feminista. Na década de 70 isso começou a meio que implodir, né? Algumas lésbicas e algumas feministas da época, principalmente feministas heterossexuais, elas não consideravam as lésbicas como feministas, tendo em vista que ela, né, sendo lésbica, isso é uma visão da época, da década de 70, né? Se você é lésbica porque você quer ser homem, entendeu? Confundia-se muito lesbianidade com transexualidade, né, que são duas coisas completamente diferentes. Então, por conta disso, né, meio que as lésbicas feministas apanhavam muito. Quando eu falo apanhar, é bom colocar que não é o apanhar físico, é o apanhar psicologicamente, é o apanhar moralmente, que para mim eu acho que é uma surra muito mais dolorida do que a surra que você leva fisicamente nesses casos, né? Então, nós tínhamos, né, na época, isso na década de 80, porque na década de 70 eu ainda estava nascendo, tá, galera? Década de 80 a gente tinha essa visão que não era nem, na época a gente não pensava em sair do armário, porque não existia ainda essa expressão saída do armário e tal, né? Você não via no dia a dia da galera, né? O que a gente queria, na verdade, era poder fazer o que todo mundo fazia, né? Nem mais nem menos, só o que todo mundo fazia, de forma que não precisasse ter medo de apanhar realmente, nesse caso fisicamente, e nem de ser ovacionada, né, pejorativamente, como a gente ouvia muito, bastante, né. Então, a partir disso, né, acabamos formando meio que um movimento, né, que é um movimento feminista também, mais voltadas para mulheres lésbicas. Mas também continuávamos ainda com o intuito de retornar ao movimento lésbico, e a nossa intenção era que o movimento, né, de lésbicas fosse um movimento unificado e com o movimento feminista, que hoje, felizmente, a gente já tem esse entrelace, né? O movimento feminista já, né, tem outros termos que hoje se usa, né, que são movimento feminista livre, movimento feminista radical, movimento feminista outros, que eu não lembro agora. Mas ele já não te proíbe de estar nos lugares porque você é puta ou porque você é lésbica, né? Tipo, tem uns radicalismos e tem as nuances, né, mais livres do movimento de mulheres feministas. E de feministas, na verdade, né? Com relação à violência, né, sofrida nesse período assim de 80 a 2010, vamos fazer mais ou menos esse recorte. Florianópolis, você sabe, assim, falando de Florianópolis, é uma cidade que, apesar de ser capital, apesar de ser uma capital turística, apesar de ser uma capital gay-friendly, ela é uma capital extremamente provinciana, né? Muitas vezes ainda feudal, né? Se você for fazer uma análise mais complexa. Por que eu digo isso? Porque como Florianópolis fica no sul do país, nós temos um tempo de temporada, né, curto, de 3 a 4 meses. E, né, tirando esses 3, 4 meses que é a temporada, a galera que mora aqui é uma galera mais conservadora.
Digo isso porque boa parte dos turistas que vêm para cá e que acabam fixando residência aqui, o fazem no intuito de, aqui tem menos violência, aqui é mais tranquilo, né? Então acaba veio uma leva muito grande de, sei lá, pessoas de maior idade, digamos assim, ou pessoas, né, principalmente aposentados e aposentadas, ou pessoas que vêm para cá com o intuito de largar, que é legal e tal, vai ficando. Só que essas pessoas do segundo time acabam indo embora mais cedo, porque veem que não é bem assim. Porque uma vez fechada essa temporada, nós temos os problemas sérios aí. Porque daí começa, né, tipo, Galheta é uma praia daqui, uma praia que as pessoas fazem naturismo, né, para quem não sabe, naturismo, você pode entrar na praia do jeito que você quiser, né, de nua totalmente vestida, né, a liberdade é sua. E, inclusive, é uma praia bastante frequentada por várias famílias, né, de naturistas que nós temos em Floripa. E a população, e sim, principalmente a população de pescadores, acabam agredindo essas pessoas, né? Mais necessariamente as mulheres lésbicas, né? E os gays, porque os gays, né, acabam saindo das trilhas e tal. Mas as mulheres lésbicas são muito mais assediadas, né? Talvez tanto quanto as mulheres héteras, por outra forma, né, de violência, que é aquela violência sexual, digamos, não ativa, né? Tipo, as pessoas ficam de longe fazendo cenas obscenas e etc e tal. Então, acontece isso, né, na Galheta, mas acontece também na Mole, acontece na Barra da Lagoa. Nós sabemos que é uma praia extremamente homofóbica, e não é a praia que é homofóbica, né, isso é colocado, sabe? As pessoas, os nativos que moram lá são homofóbicos, e eles tendem a bater em pessoas que estão lá quando fora da temporada. Por quê? Porque eles são em maior número, eles são pescadores, e essas pessoas normalmente estão lá de casais e tal, tipo, conheço vários casos de mulheres que apanharam lá nesses lugares. Então, apesar disso, Florianópolis é uma cidade turística, é uma cidade que é uma capital do estado, e que nós temos esses sérios de problemas de conservadorismo. Por que eu estou falando isso? Porque, né, tipo, agora a gente pega na violência contra a mulher mais especificamente. Né? Nós temos a terceira capital brasileira com maior número de tentativa de estupro, Florianópolis. Nós temos, nesse estado, a 17ª cidade brasileira e maior número de feminicídio. Você pensa, num país que tem mais de 5.000 municípios, nós temos o 17º município com maior número de feminicídio. Sabe, tipo, que é Lages. Então, há de se preocupar bastante com isso. Né? Nós tivemos agora um problema muito sério, que foi com relação aos ônibus, né, que vieram da SPM, Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres. Nós recebemos ônibus que é para fazer atendimento às mulheres que sofrem violências no interior do estado. Então ela faz, esse ônibus ele tem psicólogo, tem médico, tem, né, pessoas que entendem de direito e tal. E faz alguns trajetos durante o ano no estado, principalmente no interior, né? Então vai para os lugares onde não tem delegacia específica, não tem hospital específico, não tem atendimento específico. Esse ônibus vai até lá e faz esse atendimento. Só que nós recebemos esse ônibus, né, há 3 anos mais ou menos, e só esse ano, agora, final do ano, né, para ser mais preciso agora, mês passado, que eles foram ativados. Entendeu? Apesar de nós termos todos esses problemas de violência contra a mulher, né, nós temos um índice muito grande de violência doméstica no estado de Santa Catarina. Se você abrir os jornais, todos os dias, nós temos lá um cantinho da página falando de uma mulher que sofreu agressão, que morreu, que está no hospital, que etc e tal. É muito comum em Santa Catarina ainda. Né? Nós ainda temos caso de homem que mata a mulher por ciúme e diz que não é feminicídio, porque ele matou por ciúme. Ciúme não é feminicídio. Né? Aí tem outros casos que, não, mas você está vendo, mas tem aquela mulher lá também que ela cortou o pênis do marido. Né? Mas se você for ver, assim, sabe, tipo, isso que é interessante colocar. Se você for ver, tem uma mulher aqui no meio de centenas, milhares de homens. Uma mulher teve coragem de fazer. Uma única mulher teve coragem de revidar. Enquanto as outras centenas de milhares continuam apanhando até hoje. E outro problema que nós temos também com violência contra a mulher,
principalmente os advogados, né, outro problema sério que nós temos também, a delegacia da mulher, não são mulheres especializadas que fazem o atendimento, ou homens conscientes que fazem o atendimento. São normalmente pessoas que não agradam os seus chefes, eu digo chefes superiores, né? Que não agradam os seus chefes e por castigo os colocam para trabalhar nessas delegacias especializadas. Então você vê o problema sério. É que nem imagina, na escola, a criança faz muita bagunça na sala de aula, a professora pega e deixa ela de castigo na biblioteca. O que essa criança vai ser? Uma criança que não vai gostar de ler. Porque tudo que ela lembrar de livro e de biblioteca, vão ser castigos. Aí você imagina, tipo, coloca a galera de castigo para trabalhar numa delegacia de atendimento à mulher que sofre violência, o adolescente, a criança, a pessoa idosa. Tu acha que essa pessoa vai querer curtir, vai gostar de trabalhar lá? Não vai, porque ela está lá por castigo, não por opção. Enquanto as pessoas que optam por trabalhar nesses lugares, elas não podem. Sabe, nós temos um problema sério, aí já é um problema de ordem de serviço público. Né? Tipo, que a pessoa é dedicada com aquele trabalho, faz aquele trabalho, mas na hora de ir para aquele trabalho, normalmente ele é suplente. Né? Isso acontece em vários lugares. Inclusive, nós temos casos no Conselho de Direitos LGBT que é assim. Mas aí, voltando do lance com relação à violência. Né? Então, tipo, o que nós podemos fazer para coibir essa violência contra a mulher no estado de Santa Catarina? Estou falando de estado, fazendo um recortezinho. No estado, como nós podemos fazer? Nós temos que fazer um trabalho na base, aí onde você está. Né? E esse trabalho começa em casa. Sabe? Começa em casa. Porque se você cria um filho para ele sair por aí, comendo todas as guriazinhas, porque o cara é cara, e cria filha para ficar de boca fechada, de perna fechada, de se vestir assim ou se vestir assado, porque você não pode... porque tudo que a mulher não faz, ela assedia o homem. Tudo que o homem faz é porque é culpa da mulher. Sabe? Então, tem que tirar isso, e tem que tirar isso em casa. Você tem que criar seu filho, que ele deve respeitar as pessoas. E deve criar suas filhas de forma que ela saiba fazer quando ela for assediada. Você não tem que criar uma criança, e olha, nós temos centenas de milhares ou mais mulheres hoje fazendo tratamento psicológico ou criando os filhos erroneamente, porque assim fizeram seus pais, seus avós. Né? Você cria uma menina para ela obedecer e calar-se, e você cria o filho para mandar e bater, tá errado. E não estou dizendo que a culpa é sua, porque você é mãe, porque você é pai, porque você é tio, ou porque a pessoa é responsável. Não, é uma sociedade muito maior que te coloca diariamente, por meio da TV, do rádio, cinema, etc e tal, que é assim que você deve ser. Mas na verdade não é. A gente pode mudar isso. A gente pode mudar essa coisa de, sabe, mulher tem que apanhar e ficar quieta. Sabe? A dependência do homem, a gente pode mudar isso. Isso só depende de cada um de nós. Depende de você, depende de mim, depende de quem nos cerca. E se a gente fizer essa coisa certa, eu acredito que 2017 vai ser um pouquinho melhor, sabe? E a gente possa, pelo menos, paulatinamente, a gente possa mudar essa coisa de violência contra a mulher do estado de Santa Catarina, quiçá, né, do país também.